A graça e paz de Deus estejam com todos. Hoje a gente vai pensar sobre a palavra do Senhor. O vinho novo deve ser deitado em odres novos, em Marcos capítulo 2, o versículo 22. Marcos capítulo 2, o versículo 21 e 22. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Na versão NAA também eu vou ler Marcos capítulo 2, o versículo 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Na época do Senhor, os israelitas guardavam vinho nos odres, e os odres foram feitos pelos couros de animais, como cabra ou carneiro. Mas quando guardamos o vinho novo num odre velho, então o que acontece? Sim, com o passar do tempo, o vinho novo fermenta e o odre velho se expande e depois o odre velho explode e todo o vinho vai sair do odre e cair no chão. E também o odre também vai se romper, tá bom? Os dois, o vinho e o odre, os dois se perderão, tá bom? Por isso, o vinho novo precisava ser guardado ou reservado no odre novo. Mas por que Jesus falou isso? Quando vemos o Marcos capítulo 2, o versículo 18, podemos ver que os fariseus fizeram uma pergunta de que por que os discípulos do Senhor não jejuavam, enquanto os discípulos do João Batista e os fariseus jejuavam. O João Batista era o filho do sacerdote, e naquela época os sacerdotes receberam os melhores dos dízimos do povo de Israel, e para eles o templo de Deus era como se fosse a sua própria casa. Então os sacerdotes eram muito respeitados e honrados pelo povo naquela época. Mas o João Batista deixou toda a glória como sacerdote, e ele foi ao campo e ele viveu na natureza, dormindo no campo e comendo a comida da natureza, como gafanhotos e mel silvestre. E sendo cheio do Espírito Santo, ele clamou o arrependimento do pecado ao seu povo. Por isso, seguindo o exemplo da vida dele, os discípulos do João Batista também jejuaram. E os fariseus e os discípulos deles também jejuaram. Mas Jesus e os discípulos dele não jejuaram. Por isso que os fariseus criticaram isso. Jesus veio ao mundo para nos dar algo novo, não algo antigo. Ele veio ao mundo para nos dar uma nova vida, nova verdade, nova vivência. Mas os fariseus jejuaram 2 vezes por semana e, além disso, eles tinham guardado muitas outras coisas segundo a sua própria tradição humana e religiosa. Por exemplo, segundo a tradição deles, os fariseus precisavam lavar as mãos e espalhar água em casa no chão quando voltaram de fora. Por isso que na Bíblia podemos ver que os fariseus criticaram os discípulos do Senhor quando eles comeram sem lavando as mãos.
Assim, a tradição dele se perverteu do seu sentido original e a tradição deles se virou como um odre antigo que não podia aceitar algo novo. Por isso que falando, põe-se vinho novo em odres novos, Jesus falou que a vida que podemos receber do Senhor não podia ser misturada com a tradição antiga, humana, religiosa, artificial e inventada por homem. Porque quando misturados esses dois, então os dois ambos seriam perdidos. No Antigo Testamento podemos ver a palavra aqui, podemos ver a palavra que não pode se vestir de diversos estofos de lã e linho juntamente. Deuteronômio capítulo 22, o versículo 11. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Na versão NAA fala assim, Deuteronômio 22, 11. Não vista roupa feita de pano de lã e linho misturados. E uma roupa de diversos estofos de lã e linho significa uma mistura da graça do Senhor e da obra humana juntamente. Deuteronômio capítulo 20, o versículo 10. Com boi e com jumento não lavrarás juntamente. E em Deuteronômio capítulo 22, o versículo 1, podemos ver que com boi e com jumento não podemos lavar juntamente. Quando lavrar. Quando lavramos com boi e com jumento juntamente, então o que acontece? Sim, boi obedece, mas jumento não obedece. E daí, lavrar será muito trabalhoso e difícil. Boi simboliza, nessa palavra, boi simboliza os salvos, os obedientes, e jumento simboliza os não salvos, os não obedientes, desobedientes, os desobedientes. Então, essa palavra significa o mesmo com a palavra de não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Em 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 14. Assim, os novos não combinam com os velhos ou antigos. Igualmente, os salvos, os novos, não podem ter a comunhão com os não salvos ou com os do mundo. O vinho novo precisa ser guardado num odre novo. As pessoas que receberam a vida nova e verdade não podem viver segundo a tradição ou costume daqueles que não receberam a salvação ou dos do mundo, ou daqueles que não têm a vida nova e verdade. Para as pessoas que receberam a nova vida e verdade, tem um novo padrão da vida. Os salvos, os renascidos, não vivem segundo a lei, mas segundo a vida nova. Romanos capítulo 8, o versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando andamos segundo o Espírito Santo, a exigência da lei se cumpre em nós e na nossa vida. Enfim, a exigência da lei é amor. Aquele que se esforça muito para guardar a lei pelo seu próprio poder ou força, não pode dar fruto. Porque quando vivemos segundo a lei, voltamos à carne de novo. Por isso, quando os salvos, os renascidos, se esforçam para guardar a lei, isso é como se colocasse o vinho novo no odre velho. Os salvos, os renascidos, não podem
não podem viver segundo a tradição humana ou costume humano ou a lei, mas os salvos, os renascidos, precisam viver ou andar segundo o Espírito Santo. A graça e paz de Deus estejam com todos.